muitas funções como professor universitário e auditor, além de defender instituições financeiras e procurador-geral do Estado de Rondônia. Doutor Orivaldo Vieira, Centro Empresarial Terra Firme, sala 506, fone 3259-6734. Voltamos para o Show da Tarde, ao vivo para todo o nosso estado de Santa Catarina. E é claro que é sempre um prazer nós estarmos juntos, são 13 horas mais 2 minutos. E agora no Show da Tarde eu estou recebendo o Mago Russo Guardião. Boa tarde! Boa tarde, muito obrigado. Ô Russo, as pessoas quando fazem adoções, adotam uma criança, enfim, qual é o momento que deve dizer para a criança? Dizer que está adotando? Dizer que ela foi adotada. Qual é o momento, qual é a idade? Olha, normalmente, no mesmo instante em que se adota, você deve dizer isso para a criança, mesmo ela ainda não te ouvindo, ou então, ela não entendendo o que está ouvindo, né? Se você tiver a oportunidade sempre de falar, e assim que ela começar a entender, fazê-la entender a diferença de pai biológico e de pai chamado pai de criação. Porque a sua energia e a energia dela, ou a energia daquele que adotou, ela vai começar a partir daquele momento ter um entrelaçamento, ter uma ligação do campo magnético, do campo energético. Então já vai ser praticamente influenciar tecnicamente, aliás, no campo magnético dela, na energia dela. Então, assim que ela entender, já falar desde o começo, que daí não tem novidade, ela se cria, ela desenvolve com aquela naturalidade, sabendo a diferença de pai biológico e de pais adotivos. Porque quando fala já desde o início, o filho tem uma expectativa, uma gratidão maior, é isso? Quer dizer isso? Ele tem um entendimento maior. A gratidão será de acordo com aqueles desenvolvimentos e aqueles paradigmas e aquilo que ele vai acrescentar na educação dele. A responsabilidade passa a ser dos pais adotivos, os genéricos, né, os genéticos, os que fizeram, e o genérico, que é o que está adotando, que na verdade passa a ser o titular depois, porque é diferente de alguma coisa material, né? É um metafísico isso. Esse processo acontece de forma metafísica na criança. Então, o entendimento dele fará com que ele tenha, de acordo com a educação que ele vai receber, gratidão, ou entendimento. Mais do que tudo é entendimento. A gratidão é uma questão depois que ele vai sentir ou não. Porque tem filhos também que têm de tudo, que ganham tudo dos pais, e parece que nunca está bom. Parece que nunca é o suficiente, sempre precisa de mais. Os pais nunca fazem o suficiente para os filhos. Porque no campo da educação sexual, eu não posso falar agora para o meu filho. Uhum. Né? E na adoção, eu posso falar agora então na adoção. Então. E será que ele está preparado para ter esse tipo de reação? Será? No campo da educação sexual, Tadeu, esse é mais um paradigma. Deve ser falado tudo sempre, a partir do entendimento, fica tudo mais simples. Você não precisa dizer duas coisas para a criança, você pode ensinar desde o começo como é o funcionamento. Mas a partir de que idade? Do momento que ele começou a entender, ele saber que o órgão dele é diferente do masculino do feminino, e que a geração de uma vida, claro, você vai contando de formas metafóricas, né? Como fadas, como cegonhas, como você vai introduzindo coisas mais metafóricas. Depois você acaba, cientificamente na idade escolar, ele acaba entendendo de forma mais técnica e mais científica
Mas então ele vai entendendo como que são feitas as crianças desde o começo, então isso se torna uma coisa natural. Não há uma mentira em cima disso. Quando você coloca uma mentira, você cria uma energia que não é da natureza humana. Como se processa a natureza humana? Naturalmente. Um filho adotivo, aí numa casa tem um filho adotivo e tem um filho biológico, né? Sim. Um filho de sangue. Então, os dois têm direitos iguais, o filho adotivo ele vai ter que ralar mais, enfim, qual é a diferença dos dois? Tem diferença? Não, porque a partir do momento que um pai adotou, ou que um casal adotou um filho, ou a mãe adotou um filho, que adotaram, passou a ser filho. Então eles se comprometeram de que aquele seria um filho deles. Portanto, os direitos são iguais, não há diferença nenhuma de um pai biológico ou adotivo. A diferença está só na mente das pessoas, está só na formação, nos paradigmas, nos dogmas, é dogmático. Quanto mais transparente for a educação de uma criança, mais natural e verdadeira, mais ela vai poder descobrir, e menos ela vai ter surpresa, e menos ela vai ter motivo para confiar fora de casa o que deveria confiar dentro de casa. Aí, a menina tem complexo porque ela é gordinha. O menino tem complexo porque a perna direita dele, tá? Ela é mais curta do que a da esquerda. Ok? Aí a menina, ela tem complexo porque ela é gaga. Ela não fala naturalmente. Enfim, uma série de situações que as pessoas não conseguem tirar de letra, não conseguem fazer que aquilo seja uma coisa normal, coisa normal. Dentro do teu trabalho, como um mago, como um terapeuta, enfim, um cara renomado, um cara que tem aí repercussão já nacional, você pode contribuir com essa família, porque ela está envolvida a família. Você pode, dentro das suas técnicas, você pode ajudar? Sim, essa é a nossa função. Quando algum ajuste, algo parece não natural e não normal dentro, quer dizer, não aceitável pela família e nem pela pessoa que sofre esse preconceito. Aliás, esse preconceito já é criado quando o entendimento da essência divina de cada um e do propósito de ter nascido não está sendo entendido. Então essa é a função do terapeuta holístico, fazer com que a pessoa se aceita e se conheça a essência divina que ela tem. E até mesmo aqueles problemas, aqueles defeitos, passam a não existir mais. Tem uma novidade para te contar. Eu fui gago. No tempo de menino eu fui gago. E era uma coisa bem complicada. Eu comecei a gaguejar cada vez mais. Então, eu tive umas terapias meio estranhas, né? O pai dizia que se eu gaguejasse eu ia apanhar, a mãe dizia que eu ia apanhar mais ainda e tal. E até que um dia eu pensei, para aí, por que eu tenho que gaguejar se eu posso falar mais devagar? Se eu posso falar mais lentamente? Se eu posso pensar na palavra? O que acontece quando a pessoa gagueja é que ela quer falar tão rápido quanto o pensamento. E normalmente acontece com pessoas que têm um QI mais desenvolvido, a gagueira. A gagueira acontece mais com pessoas que têm um QI mais desenvolvido, porque elas pensam muito, processam muitas informações rápido e tentam manifestar através da palavra. Então surge a gagueira. Aí tem aquela menina ou aquele menino que aonde ela vai conversar, vai se aconselhar, as pessoas só agridem ela. Diz que ela é mole, que ela é isso, que é aquilo, que é mulher, que é vadia, um monte de coisa, né? E quando essas pessoas vão lá na tua clínica lá, como é que é? Tu agride, tu chama a atenção das pessoas, tu puxa a orelha, como é que é? Sobre as pessoas que cometem o problema, tanto quanto aquelas aí que são... a pessoa matou alguém, aí a pessoa maltratou alguém, enfim. Como é que é? Quando chega na tua frente, como é que é? Tu agride as pessoas, tu cobra as pessoas, como é que é?
Primeira coisa sempre é fazer com que a pessoa se conscientize de quem ela é. Segundo, do propósito de vida. Terceiro, o direcionamento. Ninguém está absolutamente correto e nem está absolutamente errado. O que acontece é que, às vezes, alguma opinião ou alguma posição que a pessoa toma, isso vem da formação pragmática do dogma ou do paradigma. E o que eu faço lá é fazer com que a pessoa perceba a oportunidade, quando ela não gosta de alguém, de estar ajudando essa pessoa e assim crescendo no seu Deus interior, no seu eu interior, para que mais tarde alguém possa ajudar, talvez até um filho dela ou ela mesma. Que muitas vezes a pessoa que mais critica os outros, num futuro bem breve, são as que mais precisam de ajuda. As que mais necessitam de ajuda, são as que mais vão ter problemas e por isso vão precisar de muitas pessoas. E se tiver dinheiro, vão gastar muito para poder defender os seus direitos, os seus limites. Porque o que se faz é uma produção, é alguma coisa que você está construindo a sua realidade futura. Então, uma pessoa que estiver violando a outra pessoa, agredindo com palavras, com julgamentos, com tudo que vai fazer mal para outra pessoa, está automaticamente construindo algo ruim para a sua vida. E isto é fácil, e aí eu cito alguns exemplos, né, lá na clínica, e faço essa colocação para que a pessoa entenda. E a pessoa que está sendo, no caso, sofrendo bullying, né, que hoje a palavra chama bullying, né, a pessoa que está sofrendo esse bullying, na verdade a gente conscientiza ela de uma forma que ela possa sobressair e devagarinho ela vai vencendo este mal e de alguma forma que ela saiba ter gratidão no seu coração ao invés da raiva, substituir pela gratidão. É difícil, né? Mas isso acontece lá dentro. Isso aí, nada é fácil, mas tudo é possível e é natural de a gente fazer. É para isso que existe o terapeuta holístico. Então, se ninguém dá ouvido para você, ninguém escuta você, ninguém entende você, só agride e fica dizendo coisas horríveis de você, enfim, já fico julgando. Você tem essa opção aqui do nosso mago russo, o rodapé está aí o telefone está no rodapé do seu vídeo. O que muda, bom, eu estou me tratando com o mago russo, guardião, né? Que me dá o prazer de estar comigo semanalmente. E eu não sou mercenário, né? Vocês sabem que o programa eu dependo de parceiros, temos muitos parceiros, né? E todos nós precisamos de terapia, todos nós precisamos. E eu hoje concluí a primeira etapa, então eu fiz três segundas-feiras, hoje foi a última de equilíbrio, né? De equilíbrio, depois tem outras etapas, né? Que nós vamos desenvolvendo. Então eu estou feliz e quero dividir com vocês essa minha felicidade, porque eu sou um formador de opinião. Você está ligado nesse horário, não é pela Prime TV, é pelo show da tarde. Ou Tadeu Soares, você quer me ouvir? Você quer saber quem são os meus convidados? O que eles vão fazer hoje? O que eles vão falar? Então, eu estou muito feliz com o nível de trabalho do mago russo guardião. De todos que já passaram pela minha mão aqui, não discriminando ninguém, que não tem essa capacidade, mas eu quero dizer para vocês que é diferenciado. E essa pergunta tem tudo a ver com o que nós fizemos hoje lá, né? Que ele me perguntou e eu respondi, enfim, né? O que muda em seu aconselhamento com os clientes no meu começo e no meu final hoje, mas não é final, tem mais coisa ainda para frente ainda. E conselhos são diferentes? Tadeu, você vê que quando a pessoa começa, nós fazemos um processo de introspecção. Então, todos os conselhos são para que a pessoa olhe as outras pessoas em volta
e veja a capacidade dele de servir aos outros. Se anule, saia do seu ego, saia do seu trono e passe a ver os outros. Então, fazer coisas que agradam as outras pessoas, fazer coisas que agradam o seu habitat e expor a capacidade de servir, sem pensar em ser servido, cada vez mais servindo. E quando chega no final do tratamento, depois de feito o corte de cordões, o equilíbrio energético e de ser feito a ativação do DNA espiritual, ativação de vida, que nós chamamos, então ele já está pronto, o seu Deus interior, o seu eu, a sua essência divina já aflora. Então agora é o momento dele cuidar dele, da pessoa que é dele, para ele se fazer importante, interessante e para ele se fazer autossuficiente, para que ele tenha realmente domínio sobre si e construa o melhor para si. E assim compartilhe depois com os outros, já que ele aprendeu a fazer isso. Então, porque se ele continuar a ser só servindo, ele vai ser um esmoleiro, ele vai ficar dando esmola. Então, o que acontece com quem dá tudo o que tem é que fica sem nada. Isso é uma prática lógica, né? Vai dando tudo o que tem e você fica sem nada. Então é necessário que você reforme, que você se renove, que você, em seu castelo, em seu trono, você se empodere e traga todas as riquezas e o luxo que você possa usufruir. E daí sim, já que você agora tem menos ego, compartilhe com as outras pessoas, que elas venham até você compartilhar e ver como se faz para fazer isso. Então você entra no caminho da luz, começa a se direcionar nesse caminho da luz, a prosperar nesse caminho da luz e serve de incentivo sólido para que as outras pessoas, com embasamento e com uma crença, né, que não chega a ser crença, chegue a acreditar em si mesmo e continue a caminhada e continue a evolução, porque você só precisa estar forte daí para servir. Sobre a maçonaria e a não aceitação da mulher, por que é assim? Maçonaria, na época dos landmarks, um pouquinho antes dos landmarks, começou a ter aquela perseguição aos maçons, aquela corrida para proibir os livros, onde queimavam as bruxas, onde faziam todo aquele... A igreja começou a fazer todo aquele esparramo com tudo que não era cristão. Então quem não era cristão passou a ser perseguido. E aí os maçons tiveram que... E aquele interesse do rei Felipe o Belo e o Papa, na época, que se uniram para tomar o dinheiro dos templários, para sequestrar todo o dinheiro dos templários que eles guardavam, que eram os tesouros de todos os reinos, que era uma espécie de um banco que eles criaram. Então se reuniram o Felipe o Belo, porque estava cheio de dívida, não conseguia pagar, para ostentar a sua riqueza, a sua beleza e o seu poder. Então ele combinou com o Papa assim: vamos tirar tudo dos templários, e daí mas como vamos fazer isso? A gente arruma uma violação da lei aí para eles, coloca eles como crime de heresia. E aí queimaram os templários e mataram, e começou a perseguição a todos os maçons. E quem eram os maçons? Os maçons eram os construtores, a palavra maçom significa construtor. E eles começaram a se esconder e se encontrar então em tabernas. Mas em tabernas não podiam entrar as mulheres. As mulheres não era permitido que entrassem nas tabernas, só os homens. Então, o que fizeram? Os landmarks criaram leis para que fosse excluídas as mulheres da maçonaria, para que elas não ficassem devendo a sua responsabilidade. E os homens passaram a se encontrar nas tabernas e organizar as suas leis, fazer seus cultos, trabalhar sua fé, e as mulheres ficaram de fora. Ocorre que isso ficou gravado por algumas ordens maçônicas, e isso se tornou famoso e natural no mundo todo. Essa é a lei maçônica. Mas hoje, Tadeu, já existe a maçonaria mista, que não era conhecida ainda por eles, porque eles querem manter isso, porque foram os landmarks que escreveram, mas não que a minha opinião vale alguma coisa contra meus irmãos maçons, mas eu vejo que a liberdade que já está acontecendo
não precisa mais fazer em tabernas, então não tem por que mais excluir as mulheres. E bem, está fazendo muito bem a maçonaria mista, que está trazendo as mulheres para o seu corpo de pessoas que gostam e que cultuam e que fazem seus estudos religiosos. Então eu estou dando os parabéns aqui para a maçonaria mista. E me desculpem, irmãos, mas vamos pensar diferente, porque tem muitas esposas hoje de maçonaria normal que frequentam a maçonaria mista. Então daqui a pouco não falta muito, né? Illuminati é do bem ou do mal? É uma grande polêmica, né? Os Illuminati, os Illuminati. Eu lhes digo, de coração aberto, que Illuminati não é do mal. E isso não quer dizer que algumas pessoas que se auto-intitulam Illuminati não possam fazer as coisas e usar esse nome para dar uma expressão vã e vaga. Mas, na verdade, a Illuminati é bem acima do que as pessoas falam, e você nunca vai conhecer um Illuminati, porque se ele for, ele não vai se apresentar. Mas a Illuminati é algo do bem, é um estudo bem aprofundado, tanto quanto a maçonaria, talvez um pouco acima, ou talvez igual, mas a Illuminati não tem nada de mal, não foi criada para o mal, pelo contrário, o que segurou as igrejas, o que segurou todos os livros, o que manteve os livros, né, foi a Illuminati devido ao seu sigilo absoluto de seus membros. A gente passa a conhecer melhor o mago russo guardião. Tu tens me dito que alguns empresários fora de Santa Catarina têm solicitado um apoio do seu conhecimento, da sua técnica. E hoje a gente tem observado que tem muitas empresas que já ligaram o sinal de alerta, muitas empresas que estão com problemas de vendas, enfim. E você também tem uma estrutura, tem um conhecimento também para que possa também colaborar com essas empresas. Né? Sim, sim. Começando pela casa, né? Às vezes você entra dentro de casa, dá aquela energia meio pesada, meio densa, você tem vontade de apenas ir para a cama e se recolher, né? Porque a energia está meio pesada, às vezes, da sua própria casa. Então você imagina numa empresa. Imagine que com tantas pessoas entrando ali dentro, aquela energia boa e às vezes não tão boa, né? Pode acontecer de atrapalhar o fluxo de vendas. Daqui a pouco as pessoas precisam comprar algo nessa loja aqui. Não vou comprar hoje. E vai embora. Eu estou pensando em comprar alguma coisa, mas aqui não sei. E não entende por que uma pessoa não consegue entrar. Então a gente faz um trabalho com cristais nessa loja, a gente faz uma limpeza energética, e depois faz um trabalho com cristais que não depende da fé, né? Eu já fui fazer um trabalho assim uma vez numa loja, e o patriarca da loja, né, chegou e falou assim: eu não acredito muito em você não acredito, não tenho fé nisso daí, nesse negócio aí. Eu falei, bom, quando o eletricista veio instalar a luz aqui, o senhor acreditou que ele ia instalar a luz? Ele falou, mais ou menos, até ele terminar. Eu falei, então deixa eu terminar meu trabalho que depois você vai acreditar também. Porque eu não dependo da fé das pessoas, né? Assim como a luz elétrica é instalada lá e ele precisa, não de fé, mas de um dedinho na tomada para ligar, assim também os cristais que eu faço o grid, não depende de fé. É só instalar eles e acontece, a energização acontece. Então, e o cliente também não depende dos clientes que vêm lá acreditar ou não acreditar. Eles nem vão ver os cristais para começar, né? Mas vão sentir uma energia diferente. E esse trabalho desenvolve venda, desenvolve aceitação dos clientes, tranquilidade. Eu fiz isso num posto de saúde, não posso falar onde que as pessoas chegavam lá e ficavam sempre tensas, e as pessoas que trabalhavam lá dentro, que prestavam serviço nesse posto de saúde, estavam sempre irritados e discutindo com o pessoal. Eu fui lá e fiz uma instalação, uma energização de cristais, que agora é uma calma, parece até uma igreja. Isso é bom, isso é muito bom. Os astrólogos tiveram problemas com as religiões, isso é verdade ou é mentira? Os astrólogos tiveram problemas numa época em que eles descobriram que a Terra, aliás, que o Sol não girava em torno da Terra, que nem mesmo as estrelas giravam em torno da Terra. Porque até então os religiosos se colocavam a Terra como o centro de tudo, como o centro de energia de tudo. E tudo girava em torno da Terra.
Tudo era, o Sol girava em torno da Terra, os astros, os outros planetas, tudo girava em torno da Terra. As constelações, era tudo em torno da Terra. Então isso desenvolvia em nós os seres poderosos, que só tinha um cara lá em cima que era o que punia se fizesse errado. Se não fizesse conforme a igreja estava ensinando, haveria uma punição. Os astrólogos descobrindo isso, caiu por terra toda uma teoria que eles tinham que reescrever a história. Então o que eles botaram na cadeia? Botaram os astrólogos tudo na cadeia, tiraram eles de circulação e depois de alguns anos presos, outros próprios religiosos estudando começaram a falar, não, mas ele está certo. E agora como é que vão soltar os caras? Daí colocaram só como heresia leve e soltaram os caras. Eles soltaram os astrólogos, né? Mas eles tiveram, porque eles conseguiram provar. Aliás, esta é a origem da humanidade, até desses problemas que essas pessoas fazem com as crianças, de bullying e de tentar mostrar autoridade, é ainda aquela antiga energia em que a Terra era o centro de tudo. Quer dizer, nós éramos o centro de tudo. E hoje as pessoas no individual também tem muita gente que se acha o centro do universo, se acha o dono de todo o conhecimento, se acha o dono de toda a autoridade. Eu já vejo às vezes a pessoa falar, eu sou fulano de tal, está sabendo com quem você está falando? Sou fulano de tal. É engraçado que depois de alguns anos você olha no caixão e não diz nada, né? Ele está igual a todo mundo e vai ser enterrado do mesmo jeito que todo mundo, né? Talvez com algumas honras por algumas coisas boas que ele tenha feito. Com certeza, paralelamente, alguém reclamando das atitudes dele. Então é isso. Então tá. Tinha mais 2 perguntas para fazer, mas o nosso espaço já foi consumido. Uhum. E é muito bacana a gente receber aqui o Mago Russo Guardião. O telefone está aí no rodapé do seu vídeo também, nas redes sociais. Botar no Google lá, Russo Guardião. Já vai achar, Russo Guardião. Conhecidíssimo. Já vai ter lá os programas, as entrevistas gravadas aqui. Já tem tudo lá também lá? Já vai ter também. Tá bom, isso é bom. Agora também nós já, a partir de hoje, as pessoas também já podem ver os programas pela internet. Uhum. Né? O cara está lá em Porto Alegre, aí quer ver a participação do Russo, já pode entrar no Google, né? Isso. Colocar lá Primer ao vivo, né? No YouTube também já está? Já está. Já está no YouTube também. Já nos viram lá no norte do país, já nos viram lá. Lá no Amazonas já ligaram gente para o escritório dizendo, eu vi o teu número lá e estou ligando aí. Estou recebendo pedidos de amizade de lá, né, e tal. Tadeu Soares está falando lá para o norte também já. Norte, Nordeste, no Brasil inteiro. Obrigado pela sua vida, parabéns, sucesso. E na sequência o Show da Tarde continua. Muito obrigado.